Ó, pessoal, primeiro, desejar boas-vindas para todo mundo. Está começando a nossa nova revista. Tem os infiltrados, sei que tem gente de outros cursos, né? O pastor Daniel teve um probleminha aí na volta da viagem para cá. E a gente teve um segundo probleminha que o cabo da TV se foi. Então a gente vai ter que ir no modo raiz, Bíblia, ou no modo semi-raiz, né, no celular. Mas a TV ali não vai estar para ajudar vocês, tá? Vou pedir para o Pedro orar para a gente começar, por favor. Amém. Então, o nosso desafio aí nos próximos 17 domingos vai ser estudar a carta de Hebreus, a carta aos Hebreus. Se quiser já deixar sua Bíblia aberta aí, eu acho mais fácil de achar indo para Apocalipse e voltando devagarinho, que Hebreus está mais para o final. Está ali entre 2 Timóteo e Tiago. E a gente vai ter um grande desafio, que Hebreus é uma carta que traz para a gente muitas verdades, né? E são verdades que essa primeira aula, vocês vão entender, é para a gente se localizar, né, onde que a gente está, o porquê que a gente está estudando, e a gente vai perceber que essa carta aos Hebreus ela tem muitos temas desafiadores aqui. Eu e Pedro, a gente vai ter um grande desafio aí para passar para vocês verdades bíblicas assim muito profundas, e a gente pode começar já pensando, ah, o tema da revista ainda vou distribuir no final, né, para quem se inscreveu no nosso curso, é a supremacia de Cristo. Alguém sabe o que significa supremacia? Alguém tem um chute? Já adianto que existem algumas palavras que, no decorrer da história, elas foram meio que sequestradas por pessoas ruins, né? Pessoas que não fizeram bem para a humanidade, né? Tem algumas pessoas que, quando pensam em supremacia, já lembram daqueles racistas, né? Os supremacistas brancos que perseguiam negros nos Estados Unidos, mas a gente sabe que Deus criou tudo, Deus criou as coisas belas, e a gente, como seres humanos, aos poucos, de acordo com nossos pecados, as nossas limitações, a gente foi destruindo algumas coisas. E supremacia não é uma palavra ruim. Então, vou perguntar de novo: alguém sabe o que significa supremacia? Chuta? Sim, por aí. Sim, é um caminho. É um caminho. Eu estou com ela aqui no dicionário, mas se quiser, podem continuar chutando. A Fabi está no caminho. Essa é a definição na nova linguagem de hoje, da EBD de hoje. Ó, no nosso dicionário, está assim, ó: supremacia, poder supremo, superioridade ou grandeza maior que todas as outras, e que não se contesta, hegemonia, preponderância, prevalência. Então, o tema principal da nossa revista aqui vai ser dizer que Jesus Cristo é o poder supremo, que o nosso Senhor Jesus, ele está acima de tudo e todos. Conforme as aulas foram passando, a gente vai entender melhor o porquê que era preciso do autor de Hebreus. Também a gente vai conversar hoje sobre isso. Por que ele queria escrever sobre isso, por que ele precisou escrever sobre isso. Então, a carta aos Hebreus. Então, a gente já entendeu que a gente vai estudar que Jesus Cristo é o poder supremo. Jesus Cristo está acima de tudo e todos. Jesus Cristo, não há quem se compare a ele. Ele é o maior. E, quando a gente lê aqui, a mensagem de Hebreus, que é a nossa primeira lição, a carta aos Hebreus, a gente vê na Bíblia, e isso eu vou passar de uma forma mais rápida, né? Principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ler sobre os Hebreus, aí tem vezes que está lá escrito os israelitas, e hoje em dia a gente fala muito nos judeus, de uma forma geral. Então, quando essa carta foi escrita, havia essa separação. Tudo bem, bom dia? Eu já vou falar para vocês que, se você chama qualquer judeu, independente de onde ele veio, de judeu, não tem nenhum problema, que hoje em dia a gente chama dessa forma. Mas quando o autor de Hebreus foi escrever, ele escreveu aos hebreus. O que isso significa? O povo hebreu é o povo nômade lá do Antigo Testamento. Começou com Abraão, cada um tinha a sua tenda, eles não tinham um lugar fixo, era um povo nômade, era um povo que não tinha um lugar específico. Esse era o povo hebreu. Depois que veio Jacó, que foi formada as 12 tribos, vieram os israelitas, que fazem parte do povo de Israel.
fundado por Jacó e seus 12 filhos. E depois disso, vieram os judeus que vêm da tribo de Judá. Então, sendo teologicamente chato aqui, hebreu, israelita e judeu, sendo teologicamente chato, não são as mesmas, a gente não está falando do mesmo povo. Mas hoje em dia a gente chama de judeu todos esses, não tem nenhum problema. Então, quando ele foi escrever essa carta, o autor, o misterioso autor, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele aqui, ele não queria fazer a divisão entre judeus vindo de Judá, entre os israelitas vindo das 12 tribos, ele queria escrever para os judeus como um povo só, uma coisa só, ele queria mandar um recado. E o que estava acontecendo nessa época? E aqui é aquela parte que eu sempre falo que é um pouquinho chata, né, que a gente fala de data, mas é interessante só para a gente entender o contexto. Tem sempre uma discussão de quando foi escrito um livro bíblico, né, principalmente as cartas do Novo Testamento. E aqui é muito possível que tenha sido escrita até o ano 70 depois de Jesus. Por quê? No ano 70 aconteceu uma coisa muito ruim, que foi a destruição do templo, né? O templo de Jerusalém foi destruído pelo Império Romano. E aqui o nosso autor, por várias vezes, ele trata o templo como algo do dia a dia dele. Ele fala dos sacrifícios como se eles estivessem sendo feitos. Ele fala dos sacerdotes da época. Então, se o templo tivesse sido destruído e ele estivesse escrevendo, ele teria comentado alguma coisa. Como ele não falou nada, estava tratando como a vida do judeu, do hebreu, tivesse uma vida normal, indo no templo, fazendo sacrifício, então a gente bota esse teto aí do ano 70. Aí vem as discussões, né, que a gente já estudou algumas vezes, que a grande perseguição lá da igreja primitiva começou com um cara chamado Nero, né? Um cara muito cruel, um cara que queimava pessoas vivas, um cara que fazia umas crueldades assim, absurdas, e ele assumiu o Império Romano ali em 64. Então, bom dia, essa carta aqui, ela foi escrita, aí eu vou fazer só um link do que, para quem ela foi escrita e o que a gente pode aplicar para hoje já, tá? Para a gente já começar a trabalhar isso na mente. Para pessoas que estavam a ponto de desistir da fé, pessoas que estavam passando por muitas lutas, pessoas que estavam passando por perseguições, possivelmente por Nero, e pessoas que tinham um conhecimento muito grande da Torá, né, da lei de Moisés, eram judeus, eram hebreus, e eles estavam se perguntando, vale a pena seguir a Jesus Cristo? Vale a pena continuar seguindo esse evangelho se a gente não está vendo nada aqui acontecendo, né? Nos foi prometido durante muito tempo um Messias que viria nos resgatar, e a gente até esperava que esse Messias viesse como um guerreiro, né, para tomar o poder de Roma, jogar Roma no chão, jogar o império no chão e reinar Israel, literalmente com o braço forte. Isso não aconteceu. A gente ouviu falar desse Jesus que nos contaram que é o Messias, ele veio, ele não derrubou Roma, ele não virou um rei de Israel do ponto de vista humano, né? Ele não assumiu o reinado de Israel, ele morreu numa cruz, e me contaram que ele ressuscitou, eu acreditei nisso, mas minha vida aqui está toda ruim, está tudo... se eu virar judeu de novo, acaba o meu problema, porque o meu problema com Roma é eu ser cristão. Se eu sou cristão e não estou vendo nenhuma vantagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a ser judeu, que aí meu problema acaba. O problema de Roma não era com os judeus, o problema de Roma eram com os cristãos. Então, percebo, né, quando a gente fala assim, foi escrito no ano 70, aí tu fala assim, pô, vou ficar decorando, né? O que isso tem a ver? Tem todo esse contexto, né? Então, essa carta aqui, escrita ao povo hebreu da época, que se aplica a gente aqui, é para todo aquele que está sofrendo muita coisa na vida, que a vida às vezes... Você fala assim, pô, me prometeram um Jesus que ia me dar um carro, me prometeram um Jesus que ia me dar um apartamento, me prometeram um Jesus que eu não ia ficar doente, e a vida está difícil, as coisas estão acontecendo, será que vale a pena continuar seguindo Jesus? Será que vale a pena continuar crendo que esse Jesus é esse ser supremo, esse Jesus é esse ser que tem essa supremacia? Então, esse foi o objetivo da carta, escrever para esse grupo, tá? Tem toda uma discussão... essa carta de Hebreus tem vários mistérios, né, de discussões de quem escreveu, eu vou detalhar um pouco mais, e também da onde ela foi escrita. A gente vai ver lá no capítulo 13, lá para o final da revista, nos últimos capítulos, que ela foi escrita na Itália. Tá? E aí tem toda uma discussão se foi em Roma, se foi em Alexandria, enfim. Por quê? Quem escreveu Hebreus era um cara que sabia o que estava fazendo. Quem escreveu Hebreus não era um cara que falava bem grego ou que falava bem o hebraico e foi escrevendo, era um cara que era um exímio escritor. A literatura,
os estudiosos, comentaristas falam que Hebreus tem uma escrita talvez a mais perfeita do ponto de vista de gramática, né, de hermenêutica, de todo o ponto de vista de escrita, é o mais bem escrito do Novo Testamento. E aí, a gente já entendeu para quem, a gente já entendeu quando, o porquê que ela foi escrita, e a grande pergunta é, quem escreveu? A igreja vai pagar uma bolsa em Harvard para aquele que acertar quem escreveu Hebreus. Alguém tem algum chute? Pode chutar, o que vier na cabeça, não tem problema. Que isso, Fabi, já foi para a resposta final, pô. Tá igual a Priscila. Tá igual a Priscila. Às vezes eu vou contar uma história, você quer a Priscila falar, aconteceu isso. Eu falei, pô, eu tava construindo a história, tava tão maneira. Ela não demora muito. Mas é assim, tem toda uma discussão, né? Durante um bom tempo, o pessoal acreditou que quem escreveu o Hebreus foi Paulo, tá? Só que Paulo, a gente tem alguns problemas para acreditar que foi Paulo. A primeira forma de escrita de Paulo, Paulo quase sempre, ou sempre, assim eu posso falar de uma forma errada aqui, mas basicamente em todas as cartas, Paulo em algum momento dizia que era ele que estava escrevendo. Eu, Paulo, servo de Cristo, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, eu, Paulo, apóstolo. Então, Paulo sempre se apresentava. E Paulo batia muito na tecla de Cristo Jesus. Ele falava sempre Jesus como Cristo Jesus. E aqui em Hebreus a gente só vê Cristo Jesus e Jesus Cristo 2 vezes, né? E engraçado, né? A carta que vai falar da supremacia de Cristo, supremacia de Jesus, a expressão escrita que Paulo sempre gostou de escrever, ele falou 2 vezes só aqui, o autor de Hebreus. A forma de escrita é diferente, os lugares também onde que possivelmente essa carta foi escrita no ano não bate com Paulo. Aí foram passando, tem alguns que acreditam que foi Priscila, lembra de Priscila e Áquila, da igreja de Atos lá, que ela teria escrito e que justamente por ser mulher ela teria omitido o nome, mas assim, não tem muita base para isso. Lutero, né, que foi o nosso reformador, ele acreditava que tivesse sido Apolo que é citado por Paulo em algumas cartas, né, que havia uma divisão, principalmente na igreja de Corinto, que alguns eram discípulos de Apolo, outros de Paulo, eles ficavam comparando qual que era o melhor. Apolo é uma grande aposta aí, tanto de Lutero quanto da galera mais acadêmica, né? E um outro cara também citado como possível é Lucas, né? O médico que escreveu o Evangelho de Lucas, por conta dessa parte do grego bonito, da escrita. Então, assim, ninguém sabe. Tentaram já convencer que seria Barnabé, enfim. O grande mistério da carta aos Hebreus é quem escreveu, e para a gente isso não é tão importante, porque o próprio autor não se preocupou em apresentar. Então, se você acreditar que é Paulo, Barnabé, Priscila, enfim, não tem nenhum problema. Quando a gente chegar no céu, a gente vai descobrir. A gente vai perguntar lá quem escreveu, a gente vai conversar com o próprio autor lá, e é um grande mistério, tá? Se alguém te falar algum dia, eu sei quem escreveu Hebreus, esse cara talvez tenha sido arrebatado, voltou aí e contou pra gente, porque são, sei lá, quase 2.000 anos de história, 2.000 anos de pessoas tentando entender quem escreveu e ninguém conseguiu ainda. Então, eu acho que aqui na Terra a gente não vai conseguir. Então, dito isso tudo, né, como parte inicial, vamos abrir em Hebreus, carta aos Hebreus, vai ser o capítulo 1, e hoje a gente vai ser uma conversa mais breve, vai ser uma conversa só de 3 versículos, mas vocês vão perceber que são 3 versículos que tem muita coisa para ser falada aqui, mas a gente vai destrinchando esses 3 versículos no decorrer das próximas aulas aí, que a gente tem bastante coisa para falar, tá? Então, Hebreus, capítulo 1, a partir do 1, eu vou ler aí eu vou comentar algumas coisas, a gente conversa um pouquinho e a gente continua lendo. Vamos lá. No passado, por meio de profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Não sei se na sua versão está antepassados, na minha está pais, mas aqui a referência do autor de Hebreus são os que vieram antes da gente, né, os que ouviram Deus falar. Então, Hebreus é uma carta que já no primeiro versículo fala para a gente o seguinte: Deus falava, Deus falou e Deus ainda fala. A grande dificuldade que às vezes nós temos hoje é de entendermos o que é Deus falar. Como é que Deus fala? Como é que é a voz de Deus, né? A gente lê em Apocalipse, é uma voz como de muitas águas, voz como uma grande multidão. E Oi? Já começa de leve, né? Falando que Deus fala. E assim, ele fala que Deus falou por muitas vezes e de muitas maneiras. E a gente vendo aqui, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, talvez o primeiro grande privilegiado e o único até então ali,
foi Adão. Adão e Eva conversavam com Deus ali na viração do dia. Deus descia ao jardim e conversava com eles ali, como se fosse um amigo do dia a dia. E até que veio o pecado, tudo aconteceu, e Deus não mais podia fazer esse contato direto como ele fazia com Adão e Eva, e ele começou a falar de muitas maneiras, né? Deus falou por meio de uma sarça ardente com Moisés, Deus falou por meio da lei de Moisés, Deus falou por meio dos juízes que existiram, Deus falou por meio dos reis que existiram em Israel, começando por Saul, e depois Deus falou por meio dos profetas, que são os citados aqui. E assim, a nossa intenção aqui não é entrar no debate, né, polêmico, né, o que é uma profecia hoje, tem como que os profetas ditos, os profetas de hoje estão atuando, vão caçar aqueles que são falsos. Não, vamos entender o seguinte: no Antigo Testamento tinha um grande problema, o pecado, tinha uma lei severa, né, os 613 mandamentos lá, que a gente sempre fica com os 10 mandamentos de Moisés, né, mas eram 613 regras que tinham que ser seguidas pelos judeus para que Deus os considerassem santos, e ninguém conseguia cumprir esses 613, porque descumprindo um, estava descumprindo todo o resto. E existia um Deus totalmente santo, um povo que não conseguia cumprir a sua lei, e o Espírito Santo não havia sido derramado. O Espírito Santo ele era concedido individualmente a alguns profetas, algumas situações, alguns reis, eram os ungidos da época. Então, a figura do profeta era uma figura que representava aquele que tinha o Espírito Santo. Então, ele era o porta-voz literalmente de Deus, porque ele era o único que o Espírito Santo estava habitando naquele momento da história. E eram pessoas que Deus usava, tanto é que quando a gente vai ler os profetas, tanto os menores, né, Jeremias, quanto os caras mais conhecidos, né, eles sempre, ou quase sempre, começavam assim: assim diz o Senhor. Eles não falavam assim: eu acho que é isso, né? Eu pensei assim, eu acho que eu ouvi a voz de Deus, eu acho que Deus me falou, mas eu vou pedir uma confirmação. Não, eles falavam: assim diz o Senhor, e principalmente aquilo que era falado acontecia porque era o Senhor falando. A gente vê aqui que ele fala assim: Deus falou aos pais muitas vezes, de muitas maneiras. Deus usou jumenta para falar, para ver como é que o nosso pecado é tão grave que Deus preferiu usar uma jumenta para falar do que ainda falar diretamente com algumas pessoas. Então, esse era o grande problema do Antigo Testamento da lei. Era uma lei muito dura, muita coisa para se cumprir, ninguém conseguia cumprir aquilo, e Deus, por ser totalmente santo, ele não era compatível com isso. Mas, como a gente sabe, desde antes da fundação do mundo, já existia um plano para isso. Jesus Cristo não foi uma correção de rota. O envio de Jesus como filho não foi uma... E Deus estava escrevendo a história, passar um leak paper aqui, vou rasurar aqui, e vamos... Desde antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já estava com a sua missão. A gente lê lá no Gênesis, né? Como é que está escrito lá que o homem foi feito? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o judeu é o povo, talvez um dos primeiros povos que foi monoteísta, que acredita num Deus só. Então, como que o judeu, que é um povo que acredita num Deus só... Ixi, acho que tem cadeira ainda. O povo judeu, que é o povo que acredita num Deus só, o Deus dele se apresenta no início com um plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus já estava lá no início. Jesus, inclusive, tudo que foi feito, tudo que existe, tudo que subsiste foi feito por meio de Jesus. E a gente vai começar a entender isso um pouco melhor aqui. Então, o autor de Hebreus já começa falando que Deus sempre falou no passado, e Deus... Será que Deus continua falando? Ele fala assim, versículo 2: nesses últimos dias, porém, ele nos falou por meio do Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Então, logo do início ele fala: Deus falava por meio de profetas, por meio da jumenta, por meio da lei, por meio dos juízes, dos reis, por meio da sarça. Ele falava assim, Deus se comunicava assim porque era essa forma dele se comunicar. Mas, nesses últimos dias, aqui é uma palavra grega que ela não diz só últimos dias como passado, é como tem uma ideia daqui em diante. Desse momento que ele estava escrevendo aqui, que é o momento que Jesus veio à Terra, morreu e ressuscitou, desse momento em diante, nos últimos dias, porém, ele nos falou, ele, o Deus Pai, nos falou por meio do seu Filho. Então, não estou aqui dizendo que não tem mais profetas hoje. Não estou mais aqui dizendo que Deus não fala de outras formas hoje ainda. Não é isso. Mas antes tinha que ser assim. Antes,
a forma que Deus escolheu de comunicar por meio da sua lei, por meio de tudo, tinha uma necessidade de passar pelo profeta, tinha uma necessidade de passar pelo juiz, por conta do pecado que havia separado essa nossa relação. E por meio do Filho, por meio do Senhor Jesus, essa ligação, essa comunicação é possível de novo. Por quê? Uma das grandes coisas que Jesus fez, além de morrer na cruz, além de ressuscitar, foi derramar o Espírito Santo para todo aquele que nele crê. Então, o Espírito de Deus, que antes ficava só no profeta, só no juiz, só no rei, hoje ele foi derramado para todo aquele que crê no sangue de Jesus. E a gente tem que entender esse privilégio, né? A gente tem que entender que hoje nós temos acesso direto a Deus por meio do sumo sacerdote que é Jesus. Se antes precisava de sacerdote, precisava de lei, precisava de um profeta que tivesse sido ungido, hoje, por meio do sacrifício do Senhor Jesus e da sua ressurreição, esse Espírito foi derramado. Esse Espírito mora em nós, esse Espírito habita em nós. E a gente tem esse privilégio de não mais dependermos de um sacerdote. A gente vai falar sobre muito disso em Hebreus aqui, né? Como a gente comentou aqui no início, o autor de Hebreus estava ainda na época que esse sacrifício era necessário, né? E a gente já ouviu isso diversas vezes em mensagens, diversas vezes aqui na IBD também. Cara, antigamente era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ele ia fazer o primeiro, né? O sacrifício pelo próprio pecado, porque ele não poderia se apresentar a Deus também com pecado, e depois pelo pecado, ele pediria o perdão para Deus do pecado do povo, né? E como o Pedro lembrou na última mensagem dele, tem a lenda, né, uma lenda dos rabinos, né, da questão da corda, né, que o sumo sacerdote ia com uma cordinha amarrada, porque ninguém poderia acompanhar ele, né? E depois que passava um tempo, a galera ia puxando a corda para ver se o cara foi fulminado ou não, né? Tamanha dificuldade, isso uma vez por ano, gente. E perceberam o que eu falei, né? O sumo sacerdote primeiro fazia um sacrifício pelo pecado dele. Então era um pecador como todo mundo. Todo mundo dependia de um cara que era pecador também, e uma vez ao ano para pedir o perdão por eles. E hoje aqui a gente basta constrangidos, convencidos pelo Espírito Santo, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o véu foi rasgado, né? Como Pedro também falou na mensagem, o véu, quando a gente pensa em véu, a gente pensa um tecido fininho, né? Uma coisa quase transparente, mas não, cara. Era uma cortina grossa, ela foi cortada, foi rasgada do alto a baixo, né? Para deixar claro que não foi o sumo sacerdote, caramba, as coisas estão acontecendo, Jesus é o Messias, vou acabar com isso. Não foi o sacerdote, não foi ninguém, foi o próprio Deus que rasgou esse véu que separava tudo e que causou durante muitos e muitos anos essa grande dificuldade de comunicação com esse Deus, né? Então, hoje nós temos esse privilégio de ouvirmos Deus falar por meio do seu Filho, a quem Deus designou herdeiro de todas as coisas por meio de quem também fez o universo. Aqui a gente pode pensar que o herdeiro é aquele que herda a propriedade, né? O herdeiro é aquele que o pai, a mãe, o tio, enfim, alguém morre e passa para ele os direitos de propriedade, ele passa a ser o dono, ele passa a ser o proprietário. É óbvio que Deus Pai não morreu e passou para Jesus como herdeiro, mas ele deu esse direito a Jesus nesse grande mistério que é a Trindade, né? Eles são um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas que são um Deus. É um negócio que também assim, muito mais difícil da gente entender do que quem foi que o autor de Hebreus, mas é essa a verdade que nós cremos. E não só é herdeiro, mas por meio de quem fez o universo. O universo, geralmente no grego é cosmos, né, que dá uma ideia de espaço-tempo, enfim, é um papo mais filosófico. Mas aqui é uma outra palavra chamada ainais, que é uma palavra que diz que não é só um período do tempo, não é só uma parte, mas é o universo e tudo que tem dentro dele. Então, tudo que a gente vê aqui, e várias coisas que nós não vemos, né, foram feitas por meio de Jesus. A gente vê isso lá em Colossenses 1 e 2, né, Paulo fala muito sobre isso. E aqui, mais uma vez, o autor de Hebreus bate nessa tecla. Então, Jesus não é só um camarada legal que veio na Terra. Jesus não é só um cara que ensinou muita coisa legal. Jesus não é só um cara que tinha um espírito de luz, que curava as pessoas e ajudava, mas Jesus é o Deus que fez todas as coisas, e que todas as coisas foram feitas por meio dele. Não só o Criador, mas todas as coisas só fazem sentido se passar pelo olho de Jesus, se passar pela vida de Jesus e principalmente se passar pelo sangue de Jesus, pelo que ele fez por nós. Versículo 3. Ele
Jesus é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o resplendor que resplandece, que ilumina. As pessoas, até os comentaristas, né, dizem que aqui pode ser uma referência até do evento do Monte da Transfiguração, né, que Jesus, naquele momento ali, completamente fora da nossa compreensão, encontra com Moisés, encontra com Elias, e o rosto dele estava resplandecente. Também Moisés, quando foi receber as tábuas da lei, ficou um tempo lá no monte, e quando ele foi falar com o povo, né, o povo já tinha se desviado, o povo já falou, pô, Moisés está demorando muito, né? Ele falou que foi conversar com Deus, a gente não está vendo esse Deus, ele, pô, Moisés deve ter de tirar umas férias, vamos fazer um bezerro aqui de ouro. É uma loucura, né, gente? A gente fica pensando também, eu preciso fazer uma meia-culpa, né? Geralmente a gente pensa assim, o povo judeu era muito esquisito, né? Os caras estavam com Moisés, pô, eles tinham acabado de passar pelo mar que se abriu, fugido do faraó, tinha sido liberto, e, pô, um bezerro de ouro do nada para adorar, sendo que Moisés já tinha falado que ia conversar com Deus. Ou, pô, várias vezes Jesus conversando com os discípulos, falando coisas que para a gente hoje aqui são muito claras, e os discípulos falavam, a gente não está entendendo, Senhor, o que está acontecendo? E o próprio Jesus falava com eles assim, olha, parece que vocês não estão me ouvindo, vocês não estão me entendendo. E a gente começa a ter um olhar assim, pô, o povo judeu era muito difícil, reclamava muito. Os discípulos não entendiam as coisas que Jesus falava. Aí a pergunta que eu faço, muito sincera, tem muita diferença pra gente? Tem alguma diferença? A gente, às vezes, pô, quando eu fui criado em igreja, né, e fui batizado com 8 anos, mas um período da minha vida eu me desviei, depois voltei, aí quando eu voltei e comecei a me aprofundar, eu sempre pensava assim, pô, quando eu subir, quando eu for pro céu, vou chegar lá, vou dar um cutucão no Adão, falar, pô, meu irmão, tu acabou com a vida de todo mundo, né? Olha o que tu fez, só que depois a gente vai amadurecendo e a gente percebe que Adão somos nós, né? A gente não faria nada diferente, talvez a gente tivesse, não, nada diferente não. Talvez a gente pudesse ter feito alguma coisa diferente, mas a gente cairia também. A gente faria essa obra desgraçada, né? Ausente de graça de Adão, né? De acabar com a humanidade, acabar com a criação, a gente faria a mesma coisa, o resultado talvez de uma outra forma. Talvez até a gente não tivesse durado tanto tempo quanto Adão. Talvez Adão ainda durou mais tempo conversando com Deus, vivendo ali, dando nome aos animais, enfim, cuidando. Mas o convite aqui é a gente não só ficar pensando, olha como é que foi errado lá atrás, mas a gente trazer para a gente hoje aqui o que a gente pode falar sobre isso. Ele é representação exata do seu ser. Lá no grego, a palavra é caráter, o caractere, né, que tem a ver na época, não sei se vocês já viram em filme, série, novela, quando o rei escrevia uma coisa e ia com o anel dele selar, para dar o selo, e geralmente era o rosto dele, era um emblema dele, era uma letra que fazia uma remissão a ele, mas ali, calma aí, ali era uma representação que ele estava dando a legitimidade daquele documento. E tem a ver com cópia exata, ou seja, não há diferença. Então, quando ele fala que é a representação exata, é a representação desse caráter, desse caractere, é que não há diferença entre Jesus, Deus Filho, e o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Eles são um e não tem nenhuma diferença entre eles. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, do Rei e da Majestade, depende da sua versão, nas alturas. Logo do início, hein, Pedro? Ó, quanta coisa aqui, hein, cara? Quanta coisa. A gente percebeu aqui que o autor de Hebreus, ele não estava muito preocupado em vou preparar o terreno. Quem fazia muito isso era Moisés, né? Quando a gente lê o Pentateuco, né, os primeiros 5 livros da Bíblia lá, Moisés, ele conta uma coisa, aí depois ele conta de novo a mesma coisa, aumentando os detalhes, e depois ele vai aumentando. Ele teve esse cuidado pedagógico aqui, o autor de Hebreus não teve muito não. Não sei se ele estava com pressa, possivelmente sim, né, por conta da perseguição e do grande problema, que vamos lembrar, o problema aqui, ele estava escrevendo para pessoas que estavam a ponto de apostatar, pessoas que queriam trocar a fé em Jesus, que eles não viam mais nenhum tipo de utilidade, nenhuma vantagem por conta da perseguição romana,
para voltar para o judaísmo, que eles teriam uma vida muito tranquila, continuariam acreditando em Deus, né? É o mesmo Deus, só que eles abandonariam Jesus e essa era a pressa dele. Hebreus, a gente vai conversar muito sobre lei, muito sobre sacrifício, a gente vai passar muito por sacerdócio, a gente vai conversar um pouco sobre o Antigo Testamento, mas sempre com aplicação para a gente, porque ele aqui estava escrevendo para cristãos, já era depois da ressurreição de Jesus, ele não estava mais escrevendo para o judeu que estava preso na lei. A grande mensagem de Hebreus, além da supremacia de Jesus, além da soberania de Jesus, é: as coisas antigas eram sombras, as coisas antigas eram uma preparação, até que veio o momento que veio aquele que é perfeito, aquele que é o objetivo, aquele que tudo foi feito para que chegasse esse momento que Jesus viesse aqui na Terra, nesse momento que a gente não consegue mensurar, né? O que é o Senhor Deus, foi feito tudo por conta dele, ele fez tudo, ele tem todo o poder, e ele se esvaziar da sua glória, pisar aqui e sofrer tudo que a gente sofre hoje aqui, e uma coisa muito além, que é beber do cálice, né, da ira de Deus, que foi feito lá na cruz. Então, o nosso grande desafio vai ser entender que Jesus é superior a qualquer coisa que seja. Aqui em Hebreus, a gente vai ver que ele é superior aos anjos, que vai ser a próxima aula, que era o próximo versículo. A gente vai entender bem, porque hoje a gente fala assim, como, pô, anjo? Mas você pensa no Cupido, você pensa no anjinho bonitinho, mas teve um período chamado interbíblico que não havia mais profeta, Deus se calou, que foi até o último livro bíblico do Antigo Testamento, até o nascimento de Jesus, que Deus se calou durante cerca de 400 anos, e durante esse período aí os judeus meio que descambaram a acreditar muito que os anjos eram seres muito poderosos. E foi tema da Carta de Gálatas também, que era um problema da igreja lá da Galácia. Então, na cabeça do judeu, o anjo era uma figura muito poderosa, e alguns estavam trocando Jesus por anjo. Então era necessário, era preciso esse alerta, que Jesus era superior aos anjos. Mas também a gente vai aprender aqui em Hebreus que Jesus era superior a Moisés e Arão. Que para o judeu, pô, Moisés trouxe a Torá, Moisés trouxe até hoje, se você for conversar com algum judeu, com algum rabino, eles falam de Moisés, o olho brilha, porque Moisés é o cara para eles, né? E Arão também, que depois foi o sacerdote, né? E Jesus é o sumo sacerdote. A gente vai estudar uma lição que eu não sei se eu dou graças a Deus ou não, que caiu para o Pedro no nosso sorteio lá. A gente vai ver que Jesus não veio da linhagem de Arão, ele veio da linhagem de um camarada chamado Melquisedeque. Aí quem é Melquisedeque? O professor Pedro vai ajudar vocês a entenderem quando chegar a aula, porque é um cara muito misterioso. Então, Jesus não veio da linhagem de Arão, que era um cara pecador, que era um cara que fazia sacrifício pelo próprio pecado, sacrifício pelo povo, e da linhagem dele vieram os levitas, vieram todas essas. Jesus era de outra linhagem, Jesus está acima disso, Jesus está acima do sacerdócio, e no finalzinho a gente vai entender, aí a gente vai ter que ter muito cuidado para falar que a frase que a revista usou é que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés e Arão, Jesus é o sumo sacerdote, é superior a todos os sacerdotes, e que há uma supremacia cristã da nossa fé. A gente vai ter que tomar um cuidado de como tratar isso para não descambar, né, para os erros que aconteceram aí na história da igreja, que todo mundo sabe, ou que não sabe, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas, resumo, se dessa aula 1 até a aula 17 você faltar, esquecer, não entender, entenda o seguinte: Jesus é superior a tudo e a todos. Não tem problema, não tem desemprego, não tem doença, não tem felicidade, não tem carro novo, não tem nada que seja superior a Jesus. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui foi feito por ele, para ele, por meio dele. Coisa que a gente vê, coisa que a gente não vê, e coisa que a gente não vê não precisa nem ir muito assim para o espiritual, para anjo, para o átomo, ar. Tudo isso aqui que estamos aqui juntos, tudo foi feito para Jesus. Fala aí, Pedro.
É isso, cara. E a gente tem, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós temos esse poder do Criador e ele nos convida a uma vida de humildade, né? Ele poderia nos convidar a uma vida, olha, vocês são cabeça, não são, né, não são cauda, vocês têm que sair aí, pô, vocês são meus filhos, são os príncipes nessa terra e o governo que ele convidou a gente não é esse governo. Quer falar, Eva? Pode falar. Pode ficar tranquila que é a dúvida de todo mundo. Isso aí você não está sozinha, não. Não, tem não, não precisa não, precisa não. Fica tranquila que essa aí. Não, essa aí é a dúvida de todo mundo. A gente não consegue racionalmente, humanamente. A gente pode tentar estruturar da forma mais bonita para você aqui. Só que é algo misterioso para a gente, né? É um Deus. Um Deus. É Deus. Fala mais um. O Espírito Santo é Deus. Ó, você pode economizar o bom dia também. Você pode dar para cada um deles, mas você pode dar para um que os três estão ouvindo, né? É um mistério, realmente, né? A gente tá rindo aqui, tá brincando, mas é algo que é muito profundo. A gente não consegue humanamente, né? A gente tem que ter humildade de reconhecer que tem coisas, até porque se a gente cresce num Deus que a gente consegue explicar ele 100%, que Deus é esse, né? Que Deus criador e todo-poderoso é esse que um ser humano aqui, Eduardo Santa Teresa, hoje, num domingo, dia 16, consegue explicar ele completamente. Seria um Deus meio esquisito, né? Um Deus meio fraco, meio limitado, né? Como nós somos. Então, na verdade, isso faz parte de uma das belezas de Deus. É a gente não conseguir explicar essas coisas, e essa aí é só mais uma, né? Tem várias coisas de Deus que a gente não consegue entender, mas que demonstram para a gente, na verdade, o tamanho dele. E Deus é tão misericordioso, Deus, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que o Espírito Santo traduz para Deus. A gente pode estar orando aqui de uma forma que a gente está orando errado, mas ele conhece o que é melhor para a gente. E a Bíblia diz que ele, até com gemidos inexprimíveis, ou seja, a gente fala tanta bobagem que a gente faz o Espírito Santo gemer de quase dor para traduzir para Deus o que a gente está pedindo. Mais um mistério, mais um mistério, mas isso mostra a misericórdia. Deus não largou a gente aqui, ó, se virem aí, entendam o que é Trindade, vou lá, vou seguir minha vida de Deus aqui, e vocês se virem aí para entender. Não, ele deu o Espírito Santo, ele deu a Bíblia, ele deu esse entendimento que você está buscando, muito específico, talvez ele não te dê. Se ele te der, compartilha com a gente para a gente entender. Mas faz parte da vida cristã os mistérios de Deus, para mostrar o tamanho dele. Né? Como eu falei, a partir do momento que a gente conseguir colocar Deus numa caixinha, e é o grande problema da religião, né? Da religiosidade. Eu não tenho nenhum problema com a religião, né? Mas com a religiosidade que faz, ó, Deus só aceita se vocês vierem aqui para a igreja de terno e gravata, e quem não tiver de terno e gravata cinza está em pecado. Ou mais, né? Pode até para outro lado, ó, a bola de neve que é a igreja conhecida de ter surfista, ó, se você não vier para a igreja com prancha de surf, você está em pecado. A religiosidade você pode ir para qualquer canto, e é o grande problema, porque vai colocando Deus numa caixinha, e a gente vai vendo, eu falei aqui, né? Deus falou por meio
uma sarça ardente, Deus falou por meio de uma jumenta. Deus falou. Hoje, nós temos vários relatos de árabes, muçulmanos, se convertendo, não porque há missionários, sim, né, no Oriente Médio, há missionários na Ásia, há muita gente sendo morta, perseguida, morrendo por Jesus, mas Deus também tem falado por meio de sonho. Tem muito relato de milhares e milhares de muçulmanos que sonharam com Jesus, falando para eles, Jesus se apresentando como Messias, como Salvador, e eles se convertendo. Então, não dá para a gente colocar numa caixinha o que, que Deus faz. Deus vai fazendo o que Ele quer, como Ele quiser, quando Ele quer, da forma que Ele quiser. Decorar, né? Um conceito, né? Frase pronta, né? Decorada. Uhum. É, e se ficar só na boca, né, não bater no coração e na mente, né? Qual o grande mandamento que Jesus fala para a gente? Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Então, é o negócio todo, né? Coração, é o entendimento, é leitura, é emoção, é tudo junto. Se for só numa delas aí, tem alguma coisa que está desequilibrado. E tem uma coisa que Jesus não era, era ser desequilibrado. Pode falar? É culpa nossa. Lembra quando eu falei que Adão éramos nós? Quem estragou a história aí fomos nós, né? Não dá para a gente colocar na conta de Deus a nossa responsabilidade, né? O mundo como um todo, não só o pecado, né? Que a gente, quando falamos pecado, foi uma coisa muito genérica, mas a queda lá de Adão afetou tudo, tudo, até a criação mesmo, né? A natureza, tudo de ruim que acontece tem esse início lá. Então, é a responsabilidade nossa, assim. E nós cremos que Deus pode curar tudo. Nós cremos que Deus é todo-poderoso, mas nós cremos que Ele faz de acordo com a vontade dele. E na vontade dele, isso eu já conversei com algumas pessoas que estão aqui, e assim, Deus tem vários mistérios, né? E dentre os mistérios que Deus tem, tem o mistério do sofrimento, né? Por que que pessoa boa sofre? Por que que criança tem doença? São coisas que a gente não consegue responder, né? A gente pode gastar aqui, filósofos gastaram anos de estudo nisso, buscando uma resposta. Hoje, na teologia, tem, eles chamam de a resposta ao problema do mal. Qual o problema do mal? É isso, né? Pessoas boas sofrendo, por que que isso acontece? Tem toda uma explicação. Assim como a Trindade tem toda uma explicação. Só que são coisas que na prática, no dia a dia, por mais que estou falando meu CPF, eu entenda que Deus é poderoso o suficiente para curar quem Ele quiser, porque Ele criou tudo. Deus tem todo esse poder. Jesus Cristo fez isso por muitas pessoas. Por que que isso não acontece sempre? Por que que tem guerra no mundo? São coisas que eu não consigo responder. E assim, eu tento reconhecer até onde eu consigo ir
A gente tem acesso direto a Deus, tá? Ninguém tem que ter medo. O medo que o sumo sacerdote tinha lá de ir ao Santo dos Santos. Ninguém precisa ter medo de Deus, porque o sangue de Jesus fez com que nós, perante o Deus Pai, nós sejamos vistos como santos. Nós não, quando a gente vai falar com Deus, Ele não está vendo um pedaço de pecado, um pedaço de maldição. Ele está vendo alguém lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não estou falando isso, mas eu acho que a gente tem que ter também o temor de saber até onde a gente pode ir, né? Até onde que a nossa mente vai. Chegar para Deus e falar, pô Deus, eu é injusto, que é o grande papo do problema do mal, se tem um Deus que é todo poderoso e existem problemas, existem doenças, e ele não atua nisso, é um Deus que é injusto. Essa é a lógica do mundo. Mas na nossa lógica não é. Deus tem uma vontade soberana e o principal, que é algo que a gente esquece bastante. Aqui, gente, nós somos peregrinos, a gente está num deserto passageiro, tudo aqui é temporário. Paulo ensina que a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. E Paulo era um cara que tinha sido açoitado, preso, passado por naufrágio. Ele passou por um monte de coisa que, inclusive, ele chega a um determinado momento da vida que ele fala que estava pobre, cego e nu. Então, é um grande mistério, é um grande desafio de fé também, né? E é aquilo que a gente começou falando aqui, né? Alguns não estavam aqui. A gente vai, na carta aos Hebreus, conhecer que Jesus é o ser que tem o poder supremo, que é o Todo-Poderoso, e que foi revelado nas Escrituras aqui, que fala com a gente até hoje, e que não é o Jesus que a gente inventa às vezes, que é o Jesus que tudo vai dar certo. É o Jesus que, se você está doente, você está em pecado, tem alguma coisa aí. É o Jesus que, se você der o dízimo, ele vai te dar o dobro. Esse Jesus aí não é o Jesus da Bíblia. A gente vai estudar aqui, como a gente tem feito com muito temor, o Jesus da Bíblia e a realidade do Evangelho e a vida cristã não é um mar de rosas. Jesus não garantiu para a gente só benefício. Nós temos um benefício maior, incomparável, que é a vida eterna. Falarmos com Deus. A gente também tem que, às vezes a gente fica muito na parte do sofrimento, mas, cara, nós somos a habitação do Espírito Santo. Jesus morreu por nós, Jesus derramou o sangue por nós. O Deus que estava no alto da sua glória, sentado à direita de Deus, eu nem comentei, né? A direita de Deus significa que ele tem um grau de importância muito grande, né? Para o mundo judaico, né? A questão da mão direita, a mão forte, enfim. Esse cara que estava lá no céu, tranquilão, com toda a sua glória, se fez homem para morrer por nós. E a gente tem esses questionamentos que são válidos, mas a gente não pode esquecer que o principal, coisa que a gente não poderia chegar, a medicina pode tentar buscar a cura de alguma doença, alguma situação difícil de dificuldade financeira, faz uma vaquinha, puxa daqui, consegue um emprego de lá, mas aquilo que a gente não tinha como resolver, que era esse relacionamento com Deus Pai, que é o principal, que é o nosso objetivo de vida, que às vezes a gente deixa de lado, né? A gente primeiro quer o emprego, primeiro quer a saúde, primeiro quer o convívio da igreja, e o relacionamento com Deus a gente vê depois, isso aí a gente aprofunda depois, a gente se inscreve num curso na igreja, eu leio a Bíblia algum dia, eu faço devocional, mas o principal, a nossa meta de vida é louvar esse Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, e isso é um grande desafio da nossa vida, e eu sempre falo aqui, antes de estar falando para vocês, antes de estar passando orientação, ensino, eu também estou falando para mim, né? Nenhum desses seus questionamentos, Eva, com relação à Trindade, a questão do sofrimento, não é algo que assim eu tenho tudo bem resolvido na minha cabeça e não me afeta. Isso aí eu tenho certeza que todo mundo em algum momento da vida vai passar, mas Jesus é maior que isso também. Jesus é maior que a nossa dúvida. Quando a nossa dúvida bate no teto, bate no limite, a gente tem que lembrar que Jesus Cristo é superior a tudo isso, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? A pergunta é: Jesus falou para falar? A gente vai conversar sobre isso também. Questão de sacerdócio. Que tem muita gente falando em nome de Jesus e Jesus não falou nada. Tem um grande problema. Sim. Ele ia curar? Jesus tem a vontade dele também. A gente também não incomoda. Aí a gente tem que abrir um curso só de vontade de Deus, que é muito complicado. Mas realmente, vamos passo a passo. A gente vai junto tentando entender um pouquinho mais.
Depende. Tem doença que às vezes vem, né? É. A grande maioria das coisas ruins que acontecem, a grande maioria, a grande maioria dos problemas da nossa vida são consequências. Às vezes você não se dedicou, mas assim, tem coisa que aparece também, tem câncer que aparece do nada, tem coisas que assim, tudo é consequência de Adão e Eva do nosso pecado. Isso a gente pode falar. Agora, da nossa vida, das coisas que acontecem, tem gente que, tenta viver a vida mais certinha possível, e mesmo assim coisas ruins acontecem, né? Então, tudo faz parte do mistério. Mais dúvidas, o professor Pedro vai ajudar na próxima aula. É. Mas estamos junto com ele, a gente vai entender melhor isso aí. Eu pensei durante muito tempo desse jeito aí, mas depois eu entendi. Ó, depois do culto, as principais dúvidas, o professor Pedro vai ficar aqui de 12h05. Então, gente, ó, vou perguntar quem se inscreveu no curso de Hebreus. Quem está em Hebreus aí, que eu sei que hoje temos infiltrados. Só você, não é possível. Esse tempo, você é abandonado. Ah, tá. Que susto. Levanta a mão aí para eu ver, por favor. Aqui. Oi? Começou hoje. Ah, faz depois. Só fazer. É o quê? Ganha, claro, pô. Quem mais está com a mão levantada? Sandra. Você também? Não? Não, ó. Achamos uma infiltrada. E aí, vamos ver. Infiltrada também? Você vai se inscrever em Hebreus? Então, ó, tu tem um compromisso de se inscrever. Claro, pô. Não, vai lá, fica à vontade. Fica à vontade. Vou além. Quem pegou a revista e não se inscreveu vai perder uns galardões aí. Eu ouvi falar. Qual galardão? Não sei. Isso aí vocês vão descobrir quando subir lá. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado que, por mais difícil que seja para a gente entender algumas coisas, a gente tem um reconhecimento que o Senhor é maior. Que o Senhor Jesus é maior e soberano do que tudo e todos. E que isso seja uma verdade no nosso coração. Como o Pedro falou aqui, que não seja só uma frase pronta, não seja um adesivo de carro, uma frase em rede social, mas que isso seja uma verdade no nosso coração, que seja uma verdade quando vier o dia mal, quando acontecer algo muito ruim, e que também seja uma verdade no dia bom, quando acontecer coisas boas, que o Senhor tem misericórdia, o Senhor nos dá alguns privilégios, que a gente também reconheça que o Senhor Jesus é sobre tudo e todos aqui na terra. Que tanto Pedro quanto eu, a gente tenha a capacidade vinda do Senhor, a sabedoria vinda do Senhor, para falar de coisas tão profundas, tão difíceis, e que se tiver alguém aqui, alguém que venha ouvir essas aulas, que esteja como estavam aqueles judeus ali na época, quase desistindo, quase não entendendo mais qual o sentido de seguir a Jesus e quase abandonando a fé, que a gente consiga juntos caminharmos para o caminho da fé, Senhor, que a gente consiga fortalecer uns aos outros aqui a nossa fé, que a gente consiga crescer tanto em conhecimento teu, quanto no coração, na mente, no dia a dia, aqui na nossa comunhão, que é o principal, Senhor, que é para tudo isso, que é para a tua glória, para o teu louvor, que a gente esteja aqui sempre com o coração humilde, Senhor, para te ouvir. Obrigado por tudo e abençoa o nosso culto que vai vir agora, em nome de Jesus. Amém.